Às vezes a sensação é de estar presente, mas ausente. O corpo se move, os compromissos são cumpridos, a rotina se repete com precisão, mas dentro, algo se esvazia. Há uma dor silenciosa que se instala quando percebemos que estamos presos em ciclos que não escolhemos, mas que seguem se repetindo, dia após dia. Como se a vida estivesse sendo conduzida por uma força invisível que apenas executa, sem perguntar, sem considerar, sem sentir. E no fundo, mesmo sem compreender completamente, você sente que há algo errado. Algo dentro de você clama por liberdade. Bruce Lipton nos mostra que nossas crenças mais antigas, muitas delas herdadas e inconscientes, são registradas nas células, ativando padrões emocionais automáticos. Essas crenças moldam não apenas como reagimos ao mundo, mas o que esperamos dele. E quanto mais esses padrões se repetem, mais o corpo se adapta a eles. Mais a mente se molda a esse roteiro invisível. Mais a alma se cala diante de uma rotina que parece inevitável. Você se esforça, tenta mudar, busca respostas, mas o ciclo retorna. Sempre ele, sempre o mesmo. Joe Dispenza revela algo ainda mais profundo. Ele explica que nosso campo eletromagnético, formado pela interação entre mente e coração, também se acostuma com frequências específicas. Frequências de medo, dúvida, esforço, escassez. E quanto mais essas frequências se estabilizam, mais elas atraem experiências que confirmam o mesmo padrão. É um loop, um eco vibracional, um campo que reflete exatamente aquilo que você mais deseja romper. E por isso, às vezes, parece que a vida está parada, mesmo quando tudo ao redor se move. Mas há um espaço, um ponto de luz no meio dessa repetição. Um desejo silencioso que insiste em não morrer. O desejo por liberdade verdadeira. Por escolhas que não nasçam do medo, mas da presença. Por decisões que não sejam reações, mas expressões do seu ser mais profundo. Esse desejo é real. E ele mora no fundo do seu peito. Ele pulsa, mesmo abafado. Ele sussurra, mesmo ignorado. Ele diz, há algo mais. E você sabe disso. Sempre soube. Agora, olhe para dentro com honestidade. Identifique aquele padrão que sempre volta. Aquele pensamento que se repete sem ser convidado. Aquela emoção que aparece mesmo quando você achava que já tinha superado. Esse é o elo. A corrente que te prende. Não porque é forte, mas porque é antiga. E como todo elo, ele pode ser dissolvido. Mas não com força, com consciência, com clareza, com presença. Porque só se quebra o que se vê. E só se liberta o que se acolhe. Você está aqui. Está ouvindo. Está sentindo. Isso já é um sinal. Um passo. Uma fresta. Porque a corrente só resiste no escuro. E agora a luz está entrando. Sutil, mas firme. E talvez, só talvez, seja hoje o início da sua libertação. Existe um tipo de conforto que não acolhe, mas aprisiona. Um conforto que parece paz, mas esconde estagnação. Que veste a roupa da segurança, mas traz consigo o peso da paralisia. Esse conforto disfarçado é um dos gatilhos mais silenciosos que sustentam os ciclos que nos mantêm presos. E o mais perigoso é que ele não grita, ele sussurra, ele convence. Ele repete frases antigas como é melhor não arriscar, isso não é para mim, melhor o certo do que o duvidoso. E com isso, dia após dia, vamos escolhendo permanecer onde já não há vida. Bruce Lipton ensina que, ao permanecer constantemente na zona familiar, nosso campo vibracional emite sinais de imobilidade, e esses sinais inibem justamente os genes responsáveis pela adaptação, pela expansão e pela criatividade. O corpo entra em modo de sobrevivência passiva. A mente reduz sua plasticidade. O coração, que antes pulsava com sonhos e vontades, começa a se calar diante do hábito. E a alma, sem espaço para crescer, se retrai em silêncio.
Imagine um profissional que recusa projetos desafiadores por medo de errar, de se expor, de perder o controle. À primeira vista, ele parece equilibrado, cuidadoso, racional. Mas por trás dessa cautela mora o receio de sair do solo conhecido. Ele não percebe, mas cada não que diz ao novo é um sim que repete para o velho. E com o tempo, esse ciclo se solidifica. A carreira não avança. A criatividade se apaga. E o brilho nos olhos se torna apenas memória. O conforto disfuncional não nos limita apenas externamente. Ele molda nossa frequência. E o universo responde a essa frequência com mais do mesmo. Mais situações mornas. Mais relações previsíveis. Mais dias que parecem cópias do anterior. E é nesse cenário de aparente estabilidade que nasce o verdadeiro desconforto. Aquele que vem da alma que deseja crescer, mas está presa em paredes invisíveis. E talvez, hoje, você possa olhar para essas paredes com mais coragem. Listar, com honestidade, as situações que você tem evitado. Aqueles convites que recusa, aqueles passos que adia, aqueles sonhos que ainda não permitiu florescer. E ao olhar para eles, perceba. O desconforto que você teme talvez seja exatamente o que sua alma precisa para se expandir. O desconforto não é o inimigo, ele é o sinal. O sinal de que você está se aproximando da borda do conhecido, da borda do ciclo, da borda da corrente. E é ali, nessa beira entre o velho e o novo, que a transformação acontece. Não de forma brusca, mas como um fio de luz que entra por uma fresta. Fina, sutil, mas insistente. Porque a alma sempre encontra um jeito de pedir passagem, mesmo quando o corpo ainda tenta se esconder. Há uma ilusão tão sutil quanto comum nos dias de hoje. A de que estar ocupado é o mesmo que estar em movimento. Mas nem todo movimento é direção. Nem toda tarefa é transformação. E muitas vezes, o que parece produtividade é, na verdade, fuga. Uma fuga elegante, disfarçada de rotina, onde se preenche o tempo com afazeres, cliques, respostas rápidas. Tudo para não precisar parar. Tudo para não precisar sentir. Tudo para não precisar agir de verdade. O cérebro humano, assim como as células do corpo, precisa de espaço para processar o novo. Bruce Lipton nos lembra que células sobrecarregadas de resíduos metabólicos perdem a capacidade de absorver nutrientes. Da mesma forma, uma mente entupida de estímulos, de ruído, de urgência digital, perde a capacidade de acolher ideias autênticas. E sem esse espaço interno, as possibilidades se dissipam. As decisões se tornam automáticas, e o ciclo da distração se impõe como um manto que cobre o essencial. Você talvez já tenha vivido isso. Abre o celular só para verificar uma mensagem e, sem perceber, passam-se 20 minutos. Troca de uma aba para outra. Responde a e-mails que poderiam esperar. Organiza papéis. Toca em tarefas pequenas como se fossem grandes. Tudo parece importante, mas ao final do dia a sensação é de vazio. Porque o que precisava ser feito de verdade ainda não foi. Porque o que precisava ser sentido de verdade ainda está guardado. Esse é o erro invisível. Trocar a ação que transforma pela distração que alivia temporariamente. Trocar o passo que rompe a corrente pela atividade que apenas decora a cela. E com isso, reforçamos o piloto automático. Reforçamos o ciclo. Reforçamos o padrão que queremos quebrar. Porque a distração não apenas nos afasta do foco. Ela nos afasta de nós mesmos, mas há uma saída. E ela começa pelo vazio, pelo silêncio, pelo espaço limpo. Por isso, crie pequenas janelas no seu dia. 10 minutos sem estímulo externo. 10 minutos onde você apenas escuta o que brota de dentro. Talvez no início venham só pensamentos desconexos. Talvez venham inquietações. Mas, com o tempo, o que emerge é o impulso genuíno de ação. Aquele que vem da alma e não da urgência. E esse impulso é diferente. Ele não vem com pressão. Ele vem com clareza. Ele não exige. Ele guia. E quando seguido,
Ele te tira do ciclo, te tira da distração e te devolve a presença, porque a presença verdadeira não nasce do muito fazer, ela nasce do saber por que se faz. E isso só se escuta no silêncio. Às vezes, o ciclo começa com um pensamento pequeno, um pensamento quase imperceptível, que passa rápido demais para ser questionado. De novo isso. Não vai dar certo. Eu já conheço esse caminho. E antes que você perceba, o corpo já reagiu, a mente já se fechou, o coração já recuou. O padrão foi ativado. O loop começou. E tudo aquilo que você havia prometido mudar começa a se repetir. A primeira chave é o reconhecimento. Anotar, registrar, dar nome ao início do ciclo. Isso muda tudo, porque aquilo que é visto perde a força de comandar no escuro. Quando você percebe o pensamento que sinaliza a entrada automática, você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. E esse intervalo é o lugar onde mora o livre-arbítrio. O espaço sagrado onde a consciência pode, enfim, respirar. A segunda chave é a interrupção. E não precisa ser grandiosa. Pode ser um simples suspiro longo. Um suspiro profundo, vindo do peito, carregando não apenas o ar, mas a intenção de romper. Joe Dispenza ensina que esse suspiro, feito com presença, reinicia a coerência entre o coração e o cérebro. É como apertar o botão de reset. E nesse reset, o padrão perde sua força, porque o corpo, ao sair do modo reação, entra no modo escolha. A terceira chave é o redirecionamento. Um gesto pequeno, uma microação contrária ao hábito. Se você costuma se calar, diga uma palavra. Se costuma agir, fique em silêncio. Se tende a se fechar, abra os ombros. Se costuma desistir, dê um passo. Mesmo que mínimo, mesmo que quase simbólico. O importante não é o tamanho do ato, mas a vibração nova que ele carrega, porque é essa vibração que começa a moldar um novo caminho dentro de você. Essas 3 etapas, reconhecimento, interrupção, redirecionamento, são como trilhos sendo trocados no meio do trajeto. Você ainda pode ouvir o ruído do trem anterior, mas agora ele já não leva você para o mesmo destino. E se praticadas com constância, essas etapas se transformam em novos hábitos, em novos circuitos, em nova biologia. Porque a célula aprende, o corpo aprende, a mente aprende e a alma se liberta. Não subestime o poder de um pequeno gesto feito com consciência. Ele é o início do fim de um ciclo que já durou demais. Ele é o ponto de ruptura de uma corrente que parecia eterna. E mais do que isso, ele é a prova de que você pode, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça cedo, mesmo que pareça difícil, você pode, porque há algo dentro de você que nunca deixou de saber o caminho. E ele está voltando. Um suspiro por vez, uma escolha por vez, uma ação verdadeira, de cada vez. Nem sempre é o trauma evidente que nos prende. Nem sempre é a dor explícita que nos mantém girando em círculos. Às vezes, é o que parece pequeno demais para ser nomeado. Um tédio que insiste em voltar. Pensamentos que giram sem fim, sempre na mesma direção. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. A procrastinação sutil, que se esconde entre tarefas adiadas, mensagens ignoradas, sonhos que ficam para depois. É esse fundo quase invisível que alimenta os ciclos mais profundos. Esse é o fator silencioso. A vibração que não grita, mas sussurra. A repetição que se esconde sob a aparência de normalidade. Porque nem toda prisão é feita de grades. Algumas são feitas de padrões não vistos, de impulsos automáticos, de emoções que escorrem pela noite enquanto você tenta adormecer. E é nessas horas, na madrugada silenciosa, no pensamento recorrente, no desconforto inexplicável, que a corrente se revela. Não como dor intensa, mas como ausência de vida. Para enxergar isso, é preciso mais do que a intenção. É preciso mapa. Um mapa que revele as trilhas escondidas do inconsciente. 3 colunas: gatilho,
reação, emoção. 3 palavras que podem descortinar o ciclo. Anote, sem filtros, o que te levou ao automático, o que você fez sem pensar e o que sentiu depois. Porque nessa sequência silenciosa está a repetição, e no reconhecimento dessa sequência está a libertação. Visualize agora correntes sutis presas aos seus tornozelos. Não correntes que machucam, mas que pesam, que te impedem de correr, de saltar, de voar. Cada vez que você escreve, reconhece, respira com consciência. Essas correntes começam a aquecer, e o calor da sua presença começa a amolecer o metal, até que ele derrete, até que ele some, até que pela primeira vez em muito tempo você sente os pés livres. O ciclo não se sustenta sozinho. Ele se alimenta da sua ausência, da sua pressa, do seu cansaço. Mas quando você decide olhar, mapear, sentir, ele enfraquece. Porque a luz entra, porque a consciência pesa mais do que o padrão, porque a sua escolha começa a valer mais do que o hábito. E talvez o ciclo continue tentando se repetir, mas algo já mudou. Você viu, você reconheceu, você sentiu. E agora há uma nova força em você. Uma força que não vem do controle, mas da clareza. Não da rigidez, mas da verdade. Uma força que, dia após dia, gesto após gesto, vai dissolvendo tudo aquilo que um dia tentou te manter pequeno. Existe uma esperança disfarçada de pressa, uma urgência em mudar tudo de uma vez, em virar a chave com uma leitura, com uma palestra, com uma frase que cause impacto. Como se o simples ato de compreender fosse suficiente para reprogramar uma vida inteira. Mas o caminho da transformação não se move na velocidade da informação. Ele se move na frequência da integração. E isso leva tempo, leva prática, leva corpo. O primeiro mito é o mais sedutor. Se eu entender, já estarei livre. Mas o entendimento sozinho é como a semente que nunca toca o solo. Ele precisa descer, precisa ser vivido, precisa ser sentido no corpo. Bruce Lipton mostra que, sem repetição consciente, sem prática diária, os novos circuitos cerebrais não se conectam. A mente pode saber, mas o corpo ainda vibra o antigo. E é no corpo que a vida se manifesta. O segundo mito é ainda mais sutil. Basta pensar positivo. Como se o pensamento tivesse poder absoluto para reverter padrões enraizados há décadas. Mas pensamento sem coerência vibracional é só ruído. É um comando que não encontra base para se enraizar. Sem resetar o campo bioquímico, como nos ensina Joe Dispenza, o pensamento se dispersa. Ele gira, se fragmenta e retorna ao padrão antigo como um eco cansado. O que realmente transforma não é a força do desejo, mas a constância da presença. Não é a intensidade de um insight, mas a repetição de escolhas conscientes, dia após dia. É revisar seu mapa de padrões. É reconhecer os gatilhos, as reações, as emoções. E com isso em mãos, aplicar o exercício das 3 etapas. Respirar, interromper, agir diferente. Não apenas uma vez, mas muitas. Até que o novo não seja mais estranho. Até que o novo seja sua nova base. A reprogramação verdadeira é feita no silêncio das pequenas vitórias, nas decisões que ninguém vê, no não automático que só você percebe. E aos poucos, o campo começa a responder. O corpo começa a se alinhar. A mente começa a confiar. E aquilo que parecia impossível de mudar começa a se dissolver. Não por força, mas por repetição consciente. Você não precisa se curar em um dia. Você não precisa mudar tudo agora, mas precisa começar a fazer diferente. E isso começa com o simples ato de ver onde você repete e escolher, com amor e firmeza, repetir outra coisa. Porque o que você repete constrói o que você se torna. E o que você se torna muda tudo ao seu redor. Em um mundo que exige respostas rápidas, a pausa se tornou um ato revolucionário.
E ainda assim, é nesse intervalo entre os pensamentos que o novo encontra espaço para nascer. A maioria das transformações não começa com um grito de decisão. Começa com um silêncio. Um silêncio carregado de presença, onde as palavras se calam e o sentir toma o lugar do fazer. Porque nem tudo que muda precisa de ação. Às vezes, é no não fazer que a mudança mais profunda acontece. Existe uma sabedoria esquecida no ato de apenas estar. Estar sem objetivo. Estar sem querer resolver. Estar sem tentar entender. Joe Dispenza ensina que esse silêncio consciente desconecta o piloto automático. Ele suspende os comandos repetitivos, desliga o padrão, cria um vácuo onde o antigo já não tem mais força. E nesse vácuo, o novo pode finalmente se insinuar. Não com pressa, mas com verdade. Foi assim que um artista, depois de anos sem inspiração, fez o que parecia inútil. Parou. Todos os dias, por 20 minutos, ele se sentava sem fazer nada. Nenhum plano, nenhum esboço, nenhuma meta. Apenas sentava, observava, respirava. E sem que percebesse, algo começou a se movimentar por dentro. Um fluxo criativo que não vinha da mente, mas de um lugar mais profundo. Um espaço que só se abriu porque ele ousou silenciar. Esse é o poder do silêncio interno. Ele não é vazio. Ele é solo fértil, um solo onde não se planta com urgência, mas com escuta, onde a semente não é lançada pela força, mas pela confiança. E no início, pode parecer desconfortável, os pensamentos surgem, os ruídos internos se intensificam, mas se você apenas observa, sem agarrar nenhum deles, algo começa a mudar. A mente percebe que não precisa controlar tudo, e finalmente, descansa. Experimente, então, a escuta sem objetivo. Sente-se. Permaneça em silêncio. Não espere nada. Não deseje nada. Apenas veja os pensamentos passando como nuvens, sem segui-los, sem julgá-los, sem interferir. Porque o que vem após esse silêncio não é planejado, é revelado. É o que sempre esteve ali, esperando espaço para emergir. A quebra de expectativa é essa rendição. A rendição àquilo que é maior do que a lógica. A confiança de que, ao não interferir, você permite que o essencial se revele. Porque o essencial não se grita, ele sussurra. Ele toca de leve. E só quem silencia consegue ouvir. Há um instante em que a repetição cansa. Um instante em que, mesmo sem saber como, você sente que não pode mais continuar sendo quem sempre foi. Esse instante não é fraqueza, é sinal de que algo novo quer nascer, e todo nascimento exige ruptura. A ruptura da casca, da pele antiga, das ideias que te mantinham seguro, mas preso. E é nesse espaço, entre o velho que não serve mais e o novo que ainda não se revelou, que a verdadeira liberdade começa a emergir. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente celular é moldado pela qualidade dos nossos pensamentos, emoções e escolhas. Quando você interrompe um ciclo automático, por menor que seja, está mudando esse ambiente. Está dizendo ao seu corpo, estamos livres para escolher diferente. E o corpo responde. Os genes se reorganizam. A energia interna se altera. Pequenas vitórias, repetidas com presença, constroem um novo campo de expressão biológica, e esse campo começa a vibrar liberdade. Greg Braden ensina que o campo unificado que nos envolve responde à ressonância. Ele espelha, com precisão, o que emitimos. Se você vibra em consciência, começa a atrair situações, pessoas e caminhos que estão em sintonia com essa nova frequência. Não é mágica, é coerência. A realidade lá fora se alinha ao que pulsa aqui dentro. E cada ato de presença torna-se um chamado silencioso ao universo, dizendo: estou pronto para algo novo. Antes de dormir hoje, não procure respostas. Procure memória vibracional. Revise, em silêncio, 3 momentos do seu dia em que você escolheu sair do automático. 3 pequenos desvios de consciência.
3 atos simples, mas inteiros. Sinta o corpo reagindo a essa lembrança. Sinta o campo se ajustando. Agradeça, não como um ritual externo, mas como um gesto de honra à sua própria jornada. Porque essa memória, repetida todas as noites, começa a selar o novo, como verdade interior. E então, imagine-se como escultor, diante de um bloco de pedra, pesado, bruto, resistente. Cada decisão consciente é uma martelada. Cada pensamento acolhido é um golpe preciso. Cada gesto novo é um cinzel. E com o tempo, a estátua começa a surgir. A estátua da sua liberdade. Não como algo que vem de fora, mas como algo que sempre esteve escondido, esperando ser revelado. Hoje, não espere um momento ideal. Ele já chegou. Ele é agora. O próximo padrão que surgir, o próximo impulso automático que tentar te dominar será o seu portal. Respire. Interrompa. Escolha diferente. E sinta. Sinta a corrente se partir. Não por força, mas por verdade, por presença, por amor à liberdade que você merece viver. Porque ela não está lá fora, ela começa dentro. Uma escolha consciente de cada vez.